Sabe, por trás de toda a tecnologia de ponta, do poderio militar que define o nosso mundo hoje, existe uma dependência quase invisível, uma vulnerabilidade estratégica que se resume a 17 elementos químicos que, muito em breve, podem virar a arma mais nova e poderosa na guerra comercial global. Bom, para a gente entender essa história toda, vamos quebrar o assunto em 4 partes, ok? Primeiro, a gente vai ver o que foi esse veto chinês que acendeu o alerta geral. Depois, vamos mergulhar no tamanho da dependência americana. Em seguida, entender como o Pequim construiu esse domínio absoluto. E, por fim, o papel surpreendente que o Brasil pode ter nisso tudo. Vamos começar então pelo que deu o pontapé inicial em toda essa discussão. Um anúncio recente e bem dramático da China, uma medida que, olha, fez soar todos os alarmes lá em Washington. O tamanho da ameaça é realmente impressionante. Uma única decisão de Pequim pode, de repente, colocar em risco 80% dos sistemas de armas dos Estados Unidos. Não é um problema pequeno, é uma vulnerabilidade que atinge praticamente todo o arsenal americano. E é importante deixar claro, isso não é uma ameaça vaga jogada no ar. Não, é um anúncio formal, uma política com data para começar. Isso transforma o que antes era uma questão de logística, de cadeia de suprimentos, numa alavanca de poder geopolítico direto. Mas por que esse veto é uma arma tão poderosa, afinal? Para entender isso, a gente precisa dar uma olhada nos ingredientes invisíveis que fazem a máquina de guerra mais avançada do mundo funcionar. Primeiro, uma explicação rápida. O nome terras raras engana um pouco. O valor estratégico delas não vem de serem raras de encontrar, mas sim da dificuldade e da complexidade industrial de refinar esse material. É um processo caro, tecnologicamente desafiador e com custo ambiental bem alto. E aqui, os números dão uma dimensão bem concreta dessa dependência. De caças de última geração a submarinos nucleares, são toneladas desses materiais. Pensa só! Um único submarino classe Virgínia leva mais de 4,5 toneladas de terras raras. E não estamos falando de componentes secundários, não. Eles são o coração da tecnologia militar mais sofisticada que existe. São eles que permitem que um míssil ache seu alvo com precisão milimétrica ou que um submarino navegue sem ser detectado. E claro, alguns setores das Forças Armadas são mais expostos que outros. A Marinha, com toda a sua frota de altíssima tecnologia, é de longe a mais vulnerável. Mais de 91% de seus sistemas de armas dependem desses componentes. A pergunta que fica é, como uma única nação conseguiu ter tanto controle sobre um recurso tão fundamental? Bom, tudo começa lá na primeira etapa, a mineração. Os dados mais recentes mostram a China controlando 70% de toda a extração global. Isso já dá uma vantagem gigantesca desde o início. Mas minerar é só uma parte da história. O verdadeiro ponto de estrangulamento, onde o controle fica quase absoluto, é no refino. E aqui o domínio da China é esmagador. 90% de todo o refino do mundo é feito lá. É uma liderança que foi construída ao longo de décadas com muito subsídio do governo e por muito tempo com regras ambientais bem mais flexíveis que no Ocidente. E para fechar o ciclo, a etapa final, transformar o material refinado em ímãs de altíssima potência que são essenciais para os sistemas de defesa. E, de novo, a China domina com 93% do mercado. Ou seja, eles controlam a cadeia inteira, do começo ao fim. E esse desequilíbrio todo já começa debaixo da Terra. A China detém quase metade de todas as reservas geológicas do planeta. E os Estados Unidos? Apenas 2%. E apesar de todo o esforço e do dinheiro que o governo americano tem investido para aumentar a produção local, a escala ainda é incomparável. A única grande produtora americana fez 1.300 toneladas em 2024. A China, no mesmo ano, produziu 300 mil. A diferença é simplesmente monumental. Essa dependência toda, claro, forçou os Estados Unidos e outras nações a buscarem alternativas de forma desesperada. É exatamente aqui que a nossa história ganha um novo personagem, um ator emergente que pode ser fundamental nessa disputa. E esse ator é o Brasil. O país tem uma riqueza geológica gigantesca, em grande parte ainda inexplorada, com quase 1/4 de todas as reservas de terras raras do mundo. O grande desafio, claro, é transformar todo esse potencial em produção de verdade. Quando a gente olha este gráfico, a imagem fica muito clara. Em termos de reservas brutas, o Brasil aparece como o único país com potencial para ser um contrapeso real ao domínio da China. O potencial está ali, é inegável.
Só que não adianta ter só riqueza no subsolo, é preciso ter vontade política. E parece que isso está começando a acontecer. A reativação desse conselho, que estava parado há anos, sinaliza um movimento estratégico do Brasil para finalmente entrar nesse mercado de forma séria. E olha só como essa movimentação é recente. O conselho foi criado no fim do governo anterior, mas ficou no papel, nunca funcionou. Foi só em 2023 que a nova gestão revisou sua estrutura e a primeira reunião de fato só aconteceu em 2024. Ou seja, o plano está saindo do papel agora. E é fundamental a gente entender que essa disputa vai muito além do setor militar. Como diz a frase, esses minerais são o petróleo da economia verde, essenciais para turbinas de energia eólica, carros elétricos, tudo. Isso torna a posição do Brasil ainda mais estratégica para o futuro da tecnologia global. Isso tudo nos deixa com uma grande questão para o futuro. Com reservas imensas e uma nova estratégia política começando a tomar forma, será que o Brasil pode se tornar a peça-chave que vai reequilibrar o poder tecnológico e de defesa no mundo? Uma coisa é certa, os próximos passos do país vão ser acompanhados com muita atenção por todas as grandes potências.